bom dia! Muito bom dia! Nessa terça-feira, dia 29 de abril, há 2 dias apenas, o Dia dos Trabalhadores. Hoje poderia ser sexta-feira, porque a nossa tema de hoje, da nossa entrevista de hoje é cultura catarinense. A gente vai falar da primeira mostra-fita de cinema, as músicas nas fitas de Rogério Sganzerla, que celebra a obra do cineasta catarinense que se tornou um dos maiores nomes do cinema marginal brasileiro. E sobre isso, a gente vai falar sobre esse projeto, a gente vai receber os responsáveis pela realização desse evento, que vai começar no dia 4 agora, com Alex Moraes, que é diretor de marketing da Nativa Comunicação Integrada. Bom dia, Alex, seja muito bem-vindo. E também com Cristina, cadê o nome completo? Cristina de Marco, curadora, que é curadora do Mostra Fita de Cinema. Bom dia, Alex, bom dia, Cristina. Sejam muito bem-vindos ao JPT. Bom dia, obrigada. Bom dia. Gente, eu quero falar primeiro com a Cristina. Cristina, tu conheceu o Sganzerla? Tu conheceu ele pessoalmente, você teve essa honra. Bom dia, Amy, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, um bom dia para a tua audiência e esperamos contribuir bastante com essa questão cultural nessa manhã. Bom dia, Amy. Legal. Sejam muito bem-vindos. Então, eu conheci ele, foi uma coisa assim, eu sempre ouvia falar, porque como ele é aqui de Joaçaba, né, também sou daqui, a gente sempre ouve falar assim, sabia que tem um cara que é famoso aqui da cidade, eu era criança e escutava isso. O cara é cineasta, ele fez um filme, não sei o quê, mas eram umas informações meio desconexas, assim, né? E eu tinha muito, eu já gostava de arte, fazia piano, depois fazia teatro, então eu tinha essa curiosidade de conhecer, né, quem que era essa pessoa. Aí eu estava na faculdade, eu estudei na Unicinos, aí teve um debate em Porto Alegre sobre Maio de 68. Pessoas que tiveram influência cultural naquele período. Aí, entre os personagens que estavam debatendo, um era o Rogério Sganzerla. Aí eu pensei, agora surgiu a oportunidade, né? Agora eu vou lá e vou conhecer essa pessoa. Aí fui lá, escutei, me apaixonei pela fala dele, assim, um cara, pela vivência dele, pela experiência dele. E eu falei assim, aquela paixão intelectual, sabe? Que você fica assim, meu Deus, que pessoa que é essa, né? Daí terminou, eu sou bem cara de pau, né? Terminou o debate, eu fui lá. Ô, Rogério, eu queria falar contigo. É que eu sou conterrânea lá de Joaçaba, sou estudante de jornalismo, não sei o quê. E eu ia começar o trabalho de conclusão no ano seguinte. E eu queria, obviamente, né, falar sobre ele. Daí falei, não, eu queria falar sobre ti, não sei o que lá e tal. Mas eu nem sei por onde começar. Eu quero combinar contigo uma coisa que seja importante para ti também, né? Que seja falado sobre você e tal. Daí ele me deu o telefone, pegou um papelzinho, anotou o telefone dele. Quando tu for para o Rio, me liga. Daí vamos conversar. Pensa a emoção, né? Aí um ano e pouco depois, teve um congresso no Rio de estudantes que eu participava, fazia movimento estudantil, né? Aí teve esse congresso, aí eu liguei para ele, ô Rogério, tô indo para o Rio, vamos combinar? Eu passei uma tarde inteira conversando com ele, com a Helena Inês, que é a viúva dele, né? Passamos uma tarde inteira conversando, ele me contando como é que era a vida dele aqui, como é que ele foi embora para São Paulo, a vida dele de crítico, de cinema, enfim. Ele fez um resumo da obra, e eu costumo dizer que eu conheci o Rogério Sganzerla por ele. Porque na época não tinha bibliografia, né? Tinha raríssimos livros que falavam sempre de uma forma mais geral do cinema marginal, aí destacavam ele, né? Destacavam a obra dele, porém não tinha muito detalhe, né? Eu tive essa sorte, eu tive esse privilégio.
Que legal. Ô, Alex, você tem muitas produções, né? Aqui, ó, eu vou até fazer uma apresentação do Alex. Alex Rodrigues de Moraes é graduado em Comunicação Social com habilitação para radialismo e televisão, pós-graduação em criação e produção para comunicação, cofundador e diretor de marketing da empresa Nativa Comunicação Integrada desde 2008, consultor de empresas em comunicação e marketing, produtor audiovisual, roteirista de vídeos comerciais e institucionais, foi roteirista dos documentários Para Sempre na Memória, Para Sempre na Peritiba, e Legados Ipirenses, que relatam a imigração europeia a partir de 1919 para o Alto Vale do Uruguai e Santa Catarina. Também no documentário Caminhos das Pedras, sobre os achados arqueológicos nos municípios de Erval do Oeste e Joaçaba, do documentário Feriado na Vila, sobre a qualidade da vida degradante de uma comunidade em uma das cidades com maior índice de qualidade de vida do Brasil, e do documentário Memorial à Paz, sobre a história de Kazumi Ogawa, sobrevivente de bomba atômica de Nagasaki em 1945 e mais tarde residente no Brasil. Caramba, é bastante coisa, é uma ficha aí extensa e muito bonita, né, de se ver, Alex. Fala um pouco para a gente de ti e também como foi participar e produzir essa mostra, né, do que a gente está falando hoje. Obrigado, Amy. Na verdade, a gente acaba brincando, né, que esse currículo é um pouquinho mais grande por causa da cor da barba, né? Porque já vem de um tempo na estrada, né? O que acontece? Aqui em Joaçaba a gente tem uma veia, vou falar de Joaçaba porque estamos aqui, outra cidade também, é claro, né? Mas aqui em Joaçaba a gente vem com uma veia de produção cultural, assim, bem grande, desde a época do Projeto Ganzerla, né? E ele acaba sendo uma inspiração, né? E todo mundo que vai para o curso de comunicação, vai buscar uma produção audiovisual, jornalismo, rádio e TV, como eu fiz, você vai ter essa inspiração lá atrás, né? Vai pesquisar cinema e vai encontrar alguém que saiu de Joaçaba e foi ganhar as telas do mundo, né? Por exemplo, o Rogério hoje, né, reconhecido em todos os lugares. Aí eu gostaria de falar uma historinha para você bem rapidinha. Esse documentário Memorial à Paz, quando a gente fez ele em 2005, era o aniversário de 60 anos da bomba atômica. E aqui na nossa região vivia um sobrevivente, né, na época, que depois da bomba atômica e tal, que o Japão estava destruído, ele veio para o Brasil e acabou parando em Santa Catarina, que constituiu família e ficou aqui. A gente fez o documentário trilhou um caminho bonito, assim, ganhou alguns festivais, né, e no Festival Nacional de Cinema em Minas Gerais, nós fomos pessoalmente, né, para participar, e o júri era composto por Lucélia Santos, por Rubens Evaldo Filho, né, o crítico de cinema, né, falecido, por Roberto Faria. E na hora das apresentações, lá, né, que cada produtor iria se apresentar, a gente colocou, né, que era de Joaçaba, né, eu e mais 2 colegas, né, somos de Joaçaba. Imediatamente, esse pessoal do júri colocou a terra de Rogério Ganzerla. Queremos conversar com vocês. E aí começou a rolar aqueles papos de bastidores, assim, né? Mas o que você sabe do Rogério? Onde é que ele morava lá? Como é que era? Porque eu discutia muito com o Rogério nos bares de São Paulo, os críticos falando, né? Então, assim, participar dessa mostra, como você pediu, é um orgulho. A Cristina é a grande curadora do projeto, a grande pesquisadora, um conhecimento, assim, completo sobre a obra, sobre a pessoa. Nós entramos nesse auxílio para fazer a divulgação, mas é um orgulho, porque lá atrás a gente já percebeu que lá fora ele é mais conhecido do que aqui dentro, aquela questão do santo de casa, né? Sim. Eu até comparo ele com aquele filme argentino, O Cidadão Ilustre, que é a pessoa que ganha fama fora do mundo e quando volta para a cidade ele não é tão reconhecido assim, né? E é mais ou menos como a gente vê, e agora com a mostra Fita de Cinema, quer tornar ele uma pessoa mais popular dentro do próprio município da onde ele saiu para conquistar o mundo, né? Que legal. Então, sobre isso mesmo, eu acho que a Cristina vai falar melhor. Fala um pouco sobre ele, para a gente entender quem foi Rogério Ganzerla. É difícil. Não dava língua para mim. Rogério, é meio bêbado, né, Rogério? Mas é assim, então. Então, o Rogério nasceu aqui em Joaçaba
até os 5 anos de idade, ele não falava. Com 7 anos, ele fez um livrinho de poemas. Aí ele foi na gráfica do amigo do pai dele e chegou com o livrinho lá. Quero publicar. Olha só. Aí esse livro depois, em 2000, eu vou errar a data se eu falar, mas foi agora, recentemente, a Gabi Brezola, que também é nossa colega aqui de Joaçaba Ervaldo Oeste, que a gente fala Joaçaba, mas é sempre esse conglomerado, Joaçaba Ervaldo Oeste, Luzerna. Uhum. A Gabi publicou o livrinho dele, que ela tem uma editora, né? Aí ela publicou esse livrinho. Aí depois, com 17 anos, ele saiu de Joaçaba e ele foi morar em São Paulo, que ele ia fazer 2 faculdades. Ele ia morar com o irmão, o irmão dele morava em Curitiba, né? Aí ele passou um tempo com o irmão e depois ele ia morar em São Paulo. Daí lá ele encontrou um outro joaçabense, que é o João Calegaro, que também vai fazer cinema marginal com ele mais tarde, né? Hoje ele é publicitário. Aí eles moraram, tiveram contato, enfim, ele ficou. Só que assim, acontece que naquela época, em São Paulo, estava começando a se formar uns ciclos de cineclubes, ciclos de leitura e coisas sobre cinema. Tinha faculdade de cinema no centro de São Paulo, e daí eu me atrapalhei quando eu trocou a tela. Imagina, eu estou colocando aqui para as pessoas conhecerem o rostinho dele. Enfim, aí ele chegou lá e ele participava, ele era muito eloquente, né? Ele gostava já tinha um conhecimento sobre cinema francês, japonês, americano e tal, ele já tinha um conhecimento sobre isso. Ele lia a crítica, né? Lia a crítica francesa, o Carrière do Cinema, né? Que era a principal crítica, né? Onde o Godard escrevia, onde outras pessoas hoje tão reconhecidas escreviam, né? Uhum. Aí ele chamou atenção e na época tinha no estado de São Paulo tinha um suplemento literário, que ali escreviam sobre teatro, cinema, televisão, artes plásticas, filosofia, enfim, né? Era uma coisa bem essa parte de artes mesmo. Aí o editor chegou para ele assim: Rogério, tu não quer escrever sobre cinema no suplemento? Ele tinha recém-chegado em São Paulo, né? Ok, beleza. Daí ele conta que, como ele tinha 17 anos, ele não era maior de idade, ele tinha uma autorização do juizado de menores, né? Para poder entrar no cinema e assistir os filmes, para poder fazer o trabalho dele, né? Aí ele podia assistir tantos filmes, ele tinha uma determinação, né? Por essa autorização. Aí ele cumpria essa regra E assim ele podia assistir os filmes e fazer as suas críticas. E as críticas dele eram já nessa pouca idade já eram super valorizadas, né? E ele criticava, por exemplo, ele não concordava com algumas coisas do cinema novo. Ele gostava, ele concordava, eles partilhavam de alguns ideais, mas ele achava que era muito intelectualzinho. Tipo assim, não atingia o público daqui a pouco. Não, eu estou falando com as minhas palavras, né? Mas assim, era aquela coisa que acaba sendo mais da academia para academia, embora fossem pessoas o Glauber era um pouco mais velho que ele, só não era grandes coisas, mas enfim. Mas era aquela coisa, muito papilha intelectual, que tu queria vir falar de fome e tal, fazer um papo filosófico, tu tem que atingir o povo. O cinema tem que ser brasileiro, mas ele tem que ser popular. Isso foi um ponto que chamou muito a atenção da crítica quando ele lançou. Primeiro lançou um curta-metragem em 66, ele ficou no Estadão até 67, fazendo essa direto de 64 a 67, né? Ele tinha meia página do jornal para escrever o que ele quisesse de cinema. Ele fazia resenhas bibliográficas também, ele citava, ele era um menino muito intelectualizado. Daí ele citava autores, segundo Godard está fazendo, aí segundo não sei quem, e todo o Howard Hawks, enfim, as pessoas que estavam no alto, né? E os filmes que chegavam, porque São Paulo também estava começando
abrir as suas salas, abrir essa... A gente está falando do início da indústria cultural, né? Nós estamos falando de um negócio bem antigo, enfim. Mas, enfim, para não me perder. Aí, quando ele lança o Bandido da Luz Vermelha, aí ele assusta em diversos pontos. Primeiro, porque o Bandido da Luz Vermelha, ele antecipa o AI-5. Ele é lançado há poucos dias de ser lançado o AI-5. E ele dá assim, é assustador. Você começa a acompanhar a análise, né? Então, o clima que ele prevê, o clima, as relações, enfim, né? E outra coisa que se fala muito é essa questão, essa coisa popular. Ele pega um personagem que é um personagem que estava nos jornais, é um personagem que as pessoas conheciam, que era o Bandido da Luz Vermelha, porque quando tem uma pessoa assim, isso é muito interessante, quando tem um personagem assim que ele é muito enfatizado pela mídia, aí você cria os dois lados, né? Ele é um bandido, mas ele também tinha gente que torcia para o bandido. tinha história em quadrinhos do bandido, radionovela e tal. Tinha toda como é que eu vou dizer? Era uma coisa que era muito presente, né, na vida das pessoas. Aí daqui a pouco ele pega e ele faz o quê? Ele pega e coloca ele pega o ator, que era o galã da época, para fazer o Bandido da Luz Vermelha. Aí quebra tudo, né? Aí quebra. Aí ele tem um super sucesso, tem um sucesso de público muito grande. Aí ele já ganha festival de cinema, já começa a ser aclamado, já começa a ser reverenciado. E até hoje, tem muita gente... A obra dele tem mais de 30 filmes, mas muita gente conhece ele só pelo Bandido da Luz Vermelha. Uhum. E a minha ideia justamente era essa, né? Eu sempre tive esse interesse... Porque, assim, eu sou a louca dos Ganzela. Eu tenho uns amigos que me chamam de louca dos Ganzela. Porque é um estilo de filme diferente, né? É uma estética diferenciada. A estética do Rogério, por exemplo, é uma estética de colagem. Aí ele mistura história em quadrinhos, com recorte de jornal, com, sei lá, com qualquer trecho de filme. Tudo que para ele consegue explicar o que ele está querendo dizer, tudo que pode ser argumento para ele joga lá. E ele é do tempo de montar o filme na Moviola. Que eu não sei se você conhece o que é isso. Não sei. Não sei. A Moviola para mim. A Moviola era uma ferramenta que ele montava foto por foto o filme. Daqueles dos filmes, né? Ele montava foto por foto. Então, assim, nesse sentido, ele conseguia recortar. E pensa o trabalho da pessoa. Imagina. E tal, porque é outro tempo, né? Hoje a gente pega na internet referência, baixa no YouTube, faz não sei o quê. Qualquer criança já monta um filme, né? Claro, proporcionalmente. Não no nível dos Ganzela, mas eu digo assim, mas sim, claro. A arte. Um trabalho audiovisual, eu digo, né? Mas é bem. É muita coisa para falar dele, a gente precisaria da manhã toda aqui para conseguir. É por isso que vai ter a mostra, né? E, Alex, eu queria ver justamente contigo todo esse legado, né, que marcante que o Rogério Sganzerla deixou ali para o cinema marginal. Como que essa mostra, você como produtora ali dessa primeira mostra, como que ela pode inspirar as novas gerações de cineastas e artistas catarinenses? Legal, excelente pergunta aí, né? Porque assim, o projeto foi criado para alcançar públicos distintos e da melhor maneira possível, tá? Então, só resumindo para você um pouquinho da programação, você vai perceber o quanto vai atingir públicos diferentes, tá? Ele começa a abertura nesse domingo agora, dia do aniversário de nascimento do Rogério. Então, ele já tem essa temática do próprio aniversário. E ele vai ser lançado no Parque Municipal de Joaçaba, no finalzinho do dia, com um show musical
com músicas inspiradas na trilha sonora dos filmes dele. Então já foi criado esse show especialmente baseado nos filmes dele. E depois projeção de filme. Como se trata de um parque, ele é aberto, né, gratuito para todas as pessoas que estiverem no seu domingo no parque, como a gente fala, né? Previsão de tempo é boa, previsão de tempo é sol, talvez um pouquinho friozinho, mas aquele friozinho de outono agora, temperatura boa. Então que o pessoal está acostumado, né? Exatamente. Então ele já dá uma largada assim bem popular, aberto no público para pais, filhos, os atletas que vão fazer as caminhadas, aquele público de parque no domingo. Na segunda, terça e quarta-feira seguintes, ele vai para o teatro todas as noites, lembrando que é 100% gratuito, né? Todas as noites, segunda, terça e quarta, com projeção de filmes e com debates com profissionais do cinema nacional. Aí ele já se torna bastante culto, mas não no sentido de selecionar pessoas. Culto no sentido de haver um debate depois, né? Para haver uma conversa, para você debater as cenas, debater a produção. E as pessoas que vão debater são todas envolvidas com a produção dos filmes ou com o cinema nacional. Então, assim, vai ser um negócio bem profissional, bem bacana. E nós temos dentro dessa mostra também a questão das sessões nas escolas. O que acontece? Também essas projeções, na segunda, terça e quarta, após o lançamento no domingo agora, na próxima segunda, terça e quarta, as exibições vão para as escolas estaduais dos municípios, oeste de lugar, e vão para a sala de aula. Vão ali para o pessoal ali que estava com seus 14, 15 anos, né, começando a pensar a profissão. Aí entra um negócio bem bacana, assim, porque essas escolas, elas têm projetos de produção de curta-metragem, para os alunos gravar com celular, depois editar, e as turminhas criarem filmes, que são avaliados em banca nas escolas depois, para incentivando a questão das profissões, né? E elas vão ter a oportunidade de ter, além das sessões de filmes, os debates com esses profissionais de cinema. Então, as aulas, digamos assim, esse mini workshop que eles terão, vão ser com pessoas, né, do nível nacional que trabalham com montagens de filme. E agora tem a parte principal, falei que era para vários públicos, né? O que sai do circuito de Joaçaba, Valdoeste do Lugar, e vai para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e quem mais se interessar no Brasil, que são os workshops, né, as oficinas, que vão acontecer de forma online, também com esses profissionais. Então, nós temos oficinas, né, no site mostrafita.com.br, está aberto as inscrições, tem os relatos, os perfis de cada profissional, o que vai tratar as oficinas e como você faz a sua inscrição. E ela está aberta para o Brasil todo. A gente está com um número bom de inscritos, bem bacana, de várias regiões diferentes. Então, a gente vai estar trabalhando com oficina de estética cinematográfica, a oficina sobre a vida e história do Rogério Ganzerla, que é a própria Cristina que vai fazer, e a oficina de crítica cinematográfica, a primeira profissão do Rogério. Vai haver uma oficina que vai ser sobre isso, explicando como funciona a questão dessa crítica cinematográfica. E ainda nós temos dentro dessa programação uma oficina prática, e essa vai ser muito interessante para quem participar. Essa é prática, acontece na Casa da Cultura de Erval do Oeste, que é a trilha sonora do cinema, onde vai ser feito, digamos assim, com os instrumentos musicais, aonde o instrutor, que é um profissional do cinema nacional e professor de cinema, vai ensinar os seus alunos, digamos assim, a criar trilha sonora em cima da imagem, a trabalhar com a imagem, movimento e como é que se cria uma trilha para aquela cena. Ou seja, a primeira mostra-fita vem com uma programação completa de alunos do ensino médio até os profissionais, os músicos profissionais que querem trabalhar com essa questão do vídeo. Tem Rogério Ganzerla para todas as idades e todos os gostos. Que incrível, Alex. Aqui ó, no site, eu estou mostrando o site para vocês, no nosso YouTube e no Facebook, tá lá nos comentários aqui do nosso vídeo aqui ao vivo. Tem o site ali, o link do site para vocês entrarem e acessarem. Vamos cumprimentar quem está aqui com a gente. Mariana Borges está com a gente lá no X. A Thali do Rio Almar também está aqui com a gente. E, gente, assim, ó, tá lá no nosso site, no nosso YouTube
e no Facebook tem o link, nos comentários, o link que vocês podem estar acessando. Alex, eu, então, aqui de Chapecó, posso me inscrever para uma dessas oficinas? Com certeza, está convidada. Você, toda a sua audiência, ali da programação tem os horários exatos, né, como vai funcionar. Lembrando que tudo que foi falado aqui de programação, estamos falando de gratuito, tá? É 100% gratuito, por ser tratado de um projeto cultural, né? Todos os filmes são acessíveis, inclusive vamos estar passando no ensino médio nos colégios, né? Todos os filmes acessíveis. E você pode, quem está à distância, pode escolher se quer assistir, quer participar do workshop de estética cinematográfica, de crítica cinematográfica, ou conhecer um pouco mais sobre um cineasta, que é a oficina que a própria Cristina vai estar apresentando. Então, nós temos 3 oficinas online abertas para o Brasil inteiro. Cristina, então você vai dar também essa oficina? Posso contar contigo sendo minha prof? Pode sim, pode vir. Eu tenho como estou há tanto tempo já nessa pesquisa, né? Já faz 26 anos que estou nessa pesquisa. Então, assim, a gente vai acumulando, né? Aí eu comecei, o ano passado, eu dei a primeira oficina aqui em Joaçaba, na Casa de Cultura, que leva o nome do Rogério Sganzella, né? Eu dei a primeira oficina aqui, foi a primeira vez que teve algum evento para falar do Rogério aqui em Joaçaba, né? E foi muito legal, teve uma boa aceitação, tive um bom número de alunos, foi bem interessante. Aí eu pensei assim, não, tem que levar isso para adiante. Aí vou fazer agora na Mostra Fita, mais uma oficina, e estou começando a inscrever a oficina por aí para outras pessoas também terem acesso, né? E eu queria enfatizar algumas coisas. Primeiro, o Alex falou, e a gente precisa dizer que a Mostra Fita ela foi selecionada no Prêmio Catarinense de Cinema de 2023. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Ela foi selecionada no Prêmio Catarinense de Cinema 2023, que foi uma edição especial da Lei Paulo Gustavo, né? Então, o repasse nos foi feito pela FCC por meio do MINC, né? Através do projeto do MINC, da Lei Paulo Gustavo. E a gente foi selecionado em 2023, acabamos ficando na suplência, entramos, enfim, aquela coisa, né? Aquela coisa. E a gente, quando você vai inscrever um projeto, você coloca um monte de coisa para passar. Você vê o tamanho do evento que é. Então, tu pensa na correria que nós estamos em 5 pessoas fazendo isso. Exatamente. Então, assim, mas está muito legal. E eu preciso também falar que eu tenho o apoio do curso de graduação de cinema da UFSC, né? Porque a professora Clélia, ela vai dar crítica cinematográfica, que é a disciplina que ela dá na universidade também. E essa oficina de trilha sonora que o Alex falou, que vai ser aqui em Hervaldo Oeste, né, na Casa de Cultura, é o professor Luiz Felipe Soares, que também é do curso de graduação de cinema. Eles estão bem envolvidos com a gente nesse projeto, também estão divulgando, né, para os alunos também, para participar no que der. A gente não consegue fazer uma programação totalmente online, porque como é uma mostra de filmes, eu preciso também, e a minha intenção é privilegiar o nosso povo aqui, né, o nosso pessoal aqui de Joaçaba e região, que pode ter acesso. E como é que eu fiz a curadoria? Já vou antecipar a tua pergunta. Como é que eu fiz? Eu selecionei. Eu queria muito que o joaçabense conhecesse o Rogério Sganzella, mas como eu te falei antes, como ele tem uma estética que não é uma estética convencional, né, uma coisa mais experimental, aí eu comecei a olhar para a filmografia dele e pensar como é que eu vou fazer uma curadoria para o pessoal querer assistir os filmes, né? Aí eu pensei numa coisa que sempre me chamou a atenção nos filmes dele, que é a questão da trilha sonora. O filme, assim, 60% é a trilha, assim, é muito importante. É muito, você vai. E quem puder participar, quem puder estar assistir os filmes, vai entender o que eu estou falando, porque assim, nós temos um média-metragem sobre Noel Rosa, que é um sambista lá da década, nasceu em 1910, né? E ele teve uma vida curta, né? Mas ele já na década de 20 foi a primeira pessoa a popularizar o samba, né? Começou a levar para o rádio e tal. Ele fazia, como a gente gosta de dizer,
Ele inventou a vida boêmia, né? Uhum. Mas assim, então E começou a depois popularizar. seguiu com Caetano e Gilberto Gil, né? Não, aí depois tem um outro curta-metragem chamado Brasil. O que aconteceu? E no final, em 1967 foi, 67 por aí. O Rogério não, foi 70. Que eles estavam filmando, o Rogério tinha a Bel Air, né, junto com o Júlio Bressani, que é o diretor lá do Rio, e eles fizeram 8 filmes experimentais em 5 meses. Então tu pensa assim, eles fizeram, então tinha um grande elenco que trabalhava com eles ali, tinha Zé Bonitinho, tinha Maria Gladys, tinha, né, uma série de pessoas, Wilson Grey, tinha uma galera que estava ali produzindo com eles, que era, né, que estava assim, eu brinco assim, é como a gente faz hoje, agora que eu estou também fazendo produção cultural, a gente está começando a fazer algumas produções em curta-metragem e tal. Eu consigo imaginar como é que era a história deles, porque é isso, né? A gente tem um grupo de amigos. Então, o que a gente precisa fazer, você conta com os amigos, né? Ó, oh, preciso de alguém para interpretar um velho. Ah, tem um amigo lá que é mais velho, não sei o quê. Então, eu imagino, né? Claro que isso 60 anos atrás, mas a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como é que era essa. Eu acho que essa fala é importante, até nisso que você perguntou antes, né? De como é que eu vou fazer essas pessoas entenderem que isso é uma dica de futuro, né? Uma dica de profissão também, né? Porque eu costumo falar isso, é que ele é tipo nós. Só que assim, eles estavam em São Paulo, uma cidade gigante, uma cidade, né? Uma capital. Não tinha. Fazer um filme custa muito caro. Não, e detalhe, é pensar que eles ainda faziam em filme, né? É. Comprar o filme, tinha que revelar o filme, né? Tem toda uma. Hoje você faz com celular, você faz né, com câmera Faz, digital. edita e Não, tudo no você faz celular. isso muito, muito rápido, muito prático, mas tu tem que levar essa ideia lá para 60 anos atrás, como é que esse pessoal se virava. E era isso, o Rogério começou a filmar assim, o Andrea Tonati, que é outro diretor do cinema marginal também, o Andrea Tonati, o pai dele fez uma viagem para a Europa, não sei o quê, e trouxe para ele uma câmera. Aí o André, assim, que nem eu falei, a nossa turma, né? O André chegou assim, cara, eu tô com uma câmera, vamos filmar? E o Rogério tava fazendo crítica ainda, né? Cara, vamos. Daí eles combinaram assim, o Rogério filmou para ele o primeiro curta-metragem e ele filmou para o Rogério o primeiro curta-metragem do Rogério. Aí um monta, o outro produz, um faz roteiro, um faz... E nisso saiu os primeiros filmes deles. Então, assim, aí alguém arruma uma Super 8. Ah, cara, uma Super 8, vamos fazer. Então essa. Desculpa. Então, Saúde. isso é uma coisa bem interessante da gente falar, porque isso aproxima também a história deles da nossa história. E a gente É fala. muito, é muito importante, gente. Não, É muito importante fazer essa relação, né? E é sobre identidade que nós estamos falando, né? É sobre a nossa identidade. Como é que é? O Rogério tinha outra formação, ele estudou em escolas muito boas, estudou no Colégio Catarinense, estudou não sei mais aonde, fez isso, fez aquilo, mas não é sobre isso, né? É sobre como é que como é que você lida com a diversidade, né? E ele lidou dessa forma, lidou dessa forma criativa, né? E estava te falando, bom, mudei de assunto, eu estava começando a te falar de como é que eu fiz a curadoria. Aí o que aconteceu? Eu peguei, tem um filme, tem o Noel Rosa, o Brasil. Aí tem um outro filme que foi o último curta-metragem que ele fez, que é a Informação Kohlreuter. Kohlreuter foi um flautista alemão, radicado no Brasil, né? Ele foi um dos fundadores da Orquestra Sinfônica Brasileira. Aí você parece, meu Deus, está completamente desconexo do samba, né? Que vem numa trajetória de samba. Ele vai no Brasil, eu estava falando do Brasil. Ele faz uma. Eles foram pro exílio, né? Em Londres. Ele e o Júlio montaram o último filme deles, A Belela, em Londres. E aí conheceram Chico não, Gil, Caetano,
João Gilberto, aquela galera que estava também na mesma situação que eles por lá, né? E eles se frequentavam. Um assistia o filme, eles iam assistir os filmes do Rogério e do Júlio, uma salinha de cinema específica lá que tinha. O Júlio e o Rogério iam ver os shows deles e tal. Aí o Rogério foi convidado para fazer um making-off da gravação desse disco Brasil. Aí as imagens desse curta-metragem são esse making-off da gravação. Tem o som original da gravação do disco. E ainda ele junta algumas imagens do Orson Welles, que estava começando a fazer pesquisa de uma produção que durou a vida, assim, né? Ele fez 4 filmes sobre esse filme que o Orson Welles veio fazer no Brasil em 42, tempo de guerra e tal. O filme do Orson Welles se chamaria Tudo é Verdade. E um dos filmes, It's All True, né? E um dos filmes, ele faria dois capítulos aqui no Brasil. Um retrataria a história de uns jangadeiros que vieram de Fortaleza ao Rio de Jangada para fazer uma audiência com o Getúlio Vargas, pedindo questões trabalhistas, né? Uhum. Que era um mote que o Getúlio Vargas vinha tratando no seu governo. E o outro tema seria a história do carnaval. O desfile das escolas de samba começa em 1930, no Rio de Janeiro. Já estava super popularizado isso, né? E ele veio para cá, o que é isso? Aí, Joaçaba é muito forte no carnaval, né? Para Santa Catarina, é a capital catarinense do carnaval. Então, por isso que, assim, você vê que no final, tudo, na mostra tem ainda um filme chamado Tudo é Brasil, que é o terceiro filme, que é desse filme sobre o Orson Welles, né? Então, você vê que tem a história do samba, do carnaval, tá aí, né? Você pode, foi o que eu pensei. Tu pode fazer, a gente trabalha com sessões de escola, né? Como o Alex falou, a gente sempre trabalha com cinema e educação. Então eu pensei, não, isso aí, se você pega, a gente pode jogar para a escola isso. Tu pode fazer um resgate da história cultural do país. Uhum. Tu começa lá no Manuel Rosa, você vem para o João Gilberto, você vem para a década de 40, aí você traz Jaime Miranda, você traz Erivelto Martins, Otelo, você traz Dorival Caymmi, Ari Barroso, e tu vem com toda essa riqueza cultural, tu chega no João Gilberto, que de alguma forma ele modifica, né, alguma coisa e faz uma nova fase do samba, aí depois tu finaliza com o Kohlreuter. O Kohlreuter foi o professor, deu aula de música para o Tom Jobim, para o Thierry Scala, a Isaac Karabichev e tantas outras pessoas, né, que a gente hoje tem como referência musical, aprenderam com ele, tiveram aula de piano ou de composição musical, enfim. E ele pregava uma coisa que era a liberdade de criação, que é que para o Rogério é tudo, né? A liberdade e o Brasil, elas estão em tudo, né? Exato. Alex, agora para a gente encerrar, porque o nosso tempo aqui, infelizmente, está acabando, né? Eu queria poder... Eu falo bastante, tem que me cortar. Imagina, Cris, é um prazer estar ouvindo você aqui, ver essa paixão nos seus olhos por essa cultura, por essa arte, né, que ele deixou para nós. E tu falou, inclusive, Cris, tu falou sobre o Prêmio Catarinense de Cinema, que foi uma edição especial da Lei Paulo Gustavo. Isso. Eu queria perguntar para o Alex como é que esse apoio da Lei Paulo Gustavo foi fundamental ali para a realização da mostra, e se vocês tiveram algum desafio na produção ali depois dessa lei aprovada, mas principalmente qual é a importância, né, da Lei Paulo Gustavo para a nossa cultura? É bastante importante, e assim, essa e outras leis em outras áreas também, tá? Como você falou no começo do meu perfil ali, que eu sou consultor do Sebrae também, né? Então, a gente atende muito a questão da indústria criativa, atende muito a questão das feiras de artesanato, essa parte de artes, assim, trabalho em vários trades, né, voltado a isso. E, sendo bem realista, assim, são esses projetos que tornam os eventos uma realidade. A questão de cotas de patrocínio é algo que existe, mas grandes eventos conseguem cotas de patrocínio de maneira mais fácil do que quem tem uma ideia para tornar a realidade a primeira edição do evento, por exemplo, como a Mostra Fita.
né? Depende de logística, depende de equipe, depende de divulgação, depende de marketing, depende de anunciar nas rádios, nas redes sociais, né? Depende de negociar com os colégios os horários para que se vá até essa turma. Depende de logística para estar trazendo esses profissionais para Joaçaba, porque eles têm que se deslocar. Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, se você for analisar esses prêmios de cultura voltados para qualquer área que for dentro da realização, onde existem esses prêmios, né? Do audiovisual, das artes, da música, como a gente conhece bastante produtores culturais também de outros setores, eu digo que a grande realidade é uma dependência desses apoios, né? Porque se torna viável estar fazendo. Quando existe no mercado, funciona mais ou menos assim, né? Quando você conseguiu realizar várias edições de um evento, ele já é famoso, digamos assim, e ele se vende naturalmente, até as marcas querem estar lá porque tem a certeza do público, né? Agora, quando o produtor cultural tem uma ideia que é tornar ela realidade pela primeira vez, é muito difícil, né? Com os apoios culturais, os patrocínios, etc. Então, é fundamental participar desses prêmios. O bom é que ele está aberto para todas as áreas, né? Quem é da música, quem é do cinema, quem é do artesanato, né? Pode estar participando, né? Acompanhando as edições, né? Do governo do estado, do governo federal, né? E acho que a maior dificuldade, né, Cristina, na verdade, é a questão de logística, né? É você organizar tudo, você saber que a abertura vai ser no Parque Municipal, onde você conta com a questão do clima, né? Você tem que ter um plano B, plano C para isso, né? A questão da locomover os alunos, tirar ele da sua rotina de sala de aula para ir para uma sessão de cinema, você depende da direção dos colégios, né? Depende de horário. Então, tem uma logística completa para envolver todo mundo, né? A questão das oficinas, mesmo sendo online, você precisa que aquela pessoa, aquele oficineiro, ele esteja disponível naquele dia, né? As pessoas que vão participar também estejam com aquele horário conciliado. Então, realmente, o cronograma, ele é bem estudado. E eu até te digo que não é assim, fez o cronograma, está pronto e deu. Ele sofre alterações a todo momento. Então, até a gente chegar no material final, com toda a programação, pode-se dizer que teve muitas horas de trabalho e muitas horas de produção, né, para se chegar até aqui, né? E como você disse que precisa levar para o final, isso aqui é na minha parte, aqui, deixar esse convite, né? Deixar o convite para que as pessoas participem. Queria só colocar um pequeno comentário sobre a questão do samba, né? Como a história, ela vai girando, girando e passando por fases e passando pelo mesmo lugar várias vezes, né? Lá nos anos 60, o Rogério saiu de Joaçaba, foi a São Paulo, de São Paulo para a Europa, conheceu as pessoas da MPB, principalmente ligado ao samba, e construiu filmes dele em cima de clássicos do samba na época, né? Vindo para agora, para os anos 2020 agora, a própria cidade dele, Joaçaba, né, recebeu o título de capital catarinense do Carnaval, né? O samba chegou em Joaçaba, é uma cidade do meio oeste catarinense de colonização praticamente italiana e alemã, mas o samba chegou através da estrada de ferro, né, porque os trabalhadores da indústria da estrada de ferro na época vinham do sudeste, do nordeste, e a distração deles nas horas vagas era o batute de samba. Aí nasceu os bailinhos que hoje se transformaram aos poucos no grande desfile de carnaval que existe, né? Então, a curadoria que a Cristina fez vai buscar aquele samba raiz que passou por Rogério Standard no cinema e que chega agora na capital catarinense do carnaval. Então, não foi planejado nada disso, mas foi assim que acabou acontecendo no final, né? E a gente deixa o convite a todo mundo, quem pode participar online, será muito bem-vindo. As escolas também, né? Os alunos, né, que estão acompanhando, os professores já estão com a programação marcada. E agora, domingo, aniversário de nascimento do Rogério Zanzerla, a partir das 18 horas, no Parque Central, no Parque Municipal de Joaçaba, um show musical de época, né, com samba raiz de qualidade, e depois a primeira sessão de cinema em homenagem ao Rogério. Todos convidados. E a programação está no portal mostrafita.com.br. Olha só, eu já vou intimando o pessoal aqui de Chapecó que queira ir para lá, vamos montar aí uma caravana para estar participando no domingo ali e depois
das oficinas, né? Gente, muito obrigada. Eu só preciso falar só uma última coisinha. Claro. Você falou em Chapecó, eu não posso saber, eu preciso falar de 3 coisinhas ainda, rapidinho. Me corte se eu me enrolar. Eu tenho outro apoio que eu tenho é da UNO Chapecó, do curso de cinema, né? Curso de cinema. A gente vai exibir a mostra-fita na UNO Chapecó também, né? Que é a nossa contrapartida do projeto. O projeto, a gente ganha o recurso, mas a gente só dá contrapartida, né? A gente tem, como o Alex falou, é um mundo para produzir, né? Um recurso X e tem que caber nesse recurso. Então, eu agradeço também a professora Angélica, que é coordenadora lá do cinema no Chapecó, que está nos ajudando bastante. A gente está em contato para levar a mostra para aí. Outros agradecimentos que eu preciso fazer ainda é a Pupilo TV, que foi quem fez a proposta, né, do projeto. Em nome do Rodolfo, eu agradeço a eles também, que é um super apoiador nosso sempre. E outra coisa, além dos filmes do Rogério Sganzella, nós vamos ter 3 filmes do Joel Pizzini. O Joel Pizzini é um diretor lá do Sudeste também. O Joel é outro apaixonado pelo Rogério, ele tem 2 documentários sobre o Rogério, que é o Elogio da Luz, que vai passar na abertura do evento, e o Mr. Sganzella vai passar na segunda-feira. E, além disso, ele nos cedeu Helena Zero, que é um documentário que também tem música, e só que aborda a Helena Inês, que é a viúva do Rogério, né? E falando da Helena, eu também agradeço. Deveria ser a primeira coisa a ser dita, né? Agradeço muito a Helena, a Jean e a Sinai, que são as filhas, que estão nos apoiando nesse projeto, nos liberaram a exibição dos filmes, e o tempo todo estamos nos incentivando e nos apoiando para que tudo aconteça, né? Esqueci alguém, Alex. Não posso deixar de agradecer. Se alguém foi esquecido, já pedimos perdão, mas agradecimento geral. Para completar, para ele, Chapecó é nossa co-irmã de Joaçaba, né? Fazemos o aniversário no mesmo dia, né? E é a grande parceira do evento, através dos nomes e entidades que a Cristina citou. Chapecó está totalmente envolvida, tanto que irá receber a festa, né? No futuro. Legal, vou ficar esperando e vou cobrar de vocês aí. Eu tenho o contato de vocês. Eu sei qual é o seu WhatsApp. Eu vou cobrar. Cobre mesmo. Muito obrigada, foi lindo aqui. Geralmente nosso dia cultural é na sexta-feira, mas é claro que na sexta-feira vocês já vão estar aí com bastante tarefas ali, né, para realizar pré-evento. Então, eu desejo um evento incrível para vocês. Obrigada por ter trazido toda essa cultura e essa história, né, dessa pessoa, dessa figura tão importante aí para o nosso estado, né, de Santa Catarina. É muito bom saber que nós temos em quem nos espelhar, né, para quem gosta de cinema. É isso. Muito obrigada, gente. Obrigado, Amy. Obrigado pelo espaço, pela atenção. Valeu.